Amados de Deus, quero convidar você a colocar-se de pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, para procedermos leitura alternada dos versos 32 ao 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos 32 a 37, leitura bíblica alternada. Da multidão dos que creram eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos por tudo quanto o Senhor já nos ofereceu aqui nesta noite. Mas pedimos, confiados na iluminação dada pelo Teu Santo Espírito, que possamos ter reverência, concentração e entendimento da Sagrada Letra, a fim de que ela produza em nossa vida frutos dignos de arrependimento. Te louvamos e bendizemos o Teu nome, porque não existe Deus além de Ti. Nos curvamos diante da Tua soberana vontade e Te agradecemos porque o Senhor interferiu na nossa caminhada, enviando Jesus, a fim de que Ele se oferecesse como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e padecendo no Calvário, ressuscitou no terceiro dia, nos dando a esperança de um dia morar no céu. Te agradecemos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados de Deus, hoje, pelo calendário litúrgico, nós comemoramos o domingo da ressurreição, aquela que é conhecida como a Semana Santa, sendo na sexta-feira a sexta da Paixão, depois o sábado de Aleluia e hoje o domingo da ressurreição, quando as mulheres e depois os discípulos foram surpreendidos com a notícia de que ele não estava no túmulo, mas ele, a partir daquele instante, vivia e vive até hoje, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, pecadores. É importante, para entendermos o contexto da festa da Páscoa, olharmos para aquilo que a Bíblia Sagrada nos conta no livro do Êxodo, capítulo 12. A série de mensagens Libertados, o Deus da Esperança, remontou a história da caminhada dos hebreus, desde o nascimento de Moisés até a sua missão de tirar o povo hebreu de terra egípcia. E chegou um determinado momento em que Deus chama Moisés
e diz a Moisés o seguinte: você precisa dar instruções ao povo, a fim de que, neste que será considerado o mês mais importante do ano, as famílias peguem para si um cordeiro, e se a família for pequena, pode convidar o seu vizinho, e o cordeiro deverá ser imolado e o sangue aspergido nos umbrais ou nas ombreiras das portas. Porque à meia-noite passará o anjo da morte e, contemplando o sinal do sangue aspergido nos umbrais das portas, o primogênito que estiver dentro desta casa terá a sua vida preservada. Mas se o anjo da morte não contemplar o sangue, o primogênito que habita dentro dessa casa perecerá. E a palavra do Senhor diz que desta forma fora feito. Diz o texto que dentre os egípcios não havia uma casa que não houvesse choro. Dentre os egípcios não havia uma casa que não houvesse a morte do seu primogênito. E Moisés também foi devidamente orientado para que, se alguém perguntasse o que estava acontecendo, a resposta seria: esta é a Páscoa ao Senhor. Vale ressaltar, queridos, que a centralidade da Páscoa está no cordeiro. O cordeiro que deveria ser imolado. O sinal da Páscoa está no sangue. O sangue do cordeiro que deveria ser aspergido nas ombreiras das portas. O propósito da Páscoa estava na libertação do povo de Deus. Depois de 430 anos de escravidão, de presença dos hebreus em terra egípcias, naquele momento eles seriam livres em função da 10ª praga que seria lançada no Egito, a morte de todos os seus primogênitos. E a mensagem da Páscoa é a vida. A centralidade da Páscoa, o cordeiro. O sinal da Páscoa, o sangue. O propósito da Páscoa, libertação. E a mensagem da Páscoa, a vida. Todos esses princípios que a gente consegue perceber por ocasião da instituição da Páscoa ao Senhor estão devidamente presentes na pessoa do Cristo, quando na condição de Cordeiro de Deus cumpre um papel perfeito. A centralidade da Páscoa é o Cordeiro, é Jesus. E por isso João disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sinal continuava sendo o sangue. Por ocasião da sua morte, se nenhum dos seus ossos fora quebrado, todo o seu sangue fora vertido. Vou repetir: por ocasião do seu sacrifício, nenhum dos seus ossos fora quebrado, mas em contrapartida, todo o seu sangue fora vertido. Não ficou uma gota de sangue no corpo de Jesus. E Deus, o Pai, já havia interposto por juramento que só haveria remissão de pecados com derramamento de sangue. Então, o sinal da Páscoa continuava sendo o sangue. O propósito era o livramento. Quem ouviu a mensagem da parte de Deus hoje pelo culto da manhã, observou e ouviu de que a Páscoa ao Senhor traz para o seu povo libertação. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos libertou do pecado para todo sempre. Ainda pecadores, inclinados muitas vezes ao erro, nós fomos comprados com esse sangue precioso e inocente e gerou em nós a esperança de um dia habitar o céu. Cristo nos trouxe liberdade, e conhecereis a verdade vos libertará. E esse mesmo Cristo
na condição de Cordeiro de Deus, a sua mensagem também da sua vida nos traz vida e vida em abundância. Nós fomos alcançados por esta graça e a nossa vida foi transformada e agora nós temos vida e a temos em abundância. Estamos aqui, mas de passagem. Nós um dia habitaremos o céu, conforme a palavra do Senhor nos promete e nos garante. O texto em que nós lemos, de Atos 4, versos 32 a 37, na verdade, é a continuidade daquilo que nós estamos tratando nos cultos vespertinos, olhando para o livro dos Atos dos Apóstolos, com a série Até os Confins da Terra. E vale ressaltar que, olhando para o texto, diz a palavra do Senhor que estes apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Havia alegria no coração daqueles que governavam a igreja. Havia graça e poder no coração daqueles que pastoreavam o povo. Eles foram testemunhas da ressurreição do Cristo. Enquanto igreja do Senhor, comprada e redimida pelo sangue do Cordeiro, também cremos piamente de que o túmulo ficou vazio no terceiro dia. E com a ressurreição do Filho de Deus, Ele garantiu aos seus eleitos a ressurreição no último dia. A despeito de sabermos todas essas coisas que envolvem afirmações bíblicas acerca da Páscoa e de Cristo como sendo o Cordeiro de Deus, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que estão presentes no texto e que marcam a vida desta igreja primitiva. No capítulo 1, nós encontramos no seu maior evento a ascensão do Cristo. No capítulo 2, diz o texto acerca da descida do Espírito Santo, e logo em seguida o primeiro sermão de Pedro e a conversão de quase 3.000 almas. No capítulo 3, o episódio da cura de um coxo que era devidamente colocado à porta do templo chamada Formosa. Pedro e João adentravam o templo. E depois da cura deste coxo, o segundo sermão de Pedro e a conversão de muitas almas, só que depois de um detalhe: estes apóstolos foram encerrados na prisão e depois foram levados ao Sinédrio, a maior corte judaica da época. Eles foram devidamente instruídos que não pregassem mais Jesus e a sua ressurreição. Foram devidamente instruídos que se calassem diante daquilo que eles estavam vivendo e que não falassem mais nem de Jesus, nem da sua ressurreição. E a palavra dos apóstolos foi a seguinte: nós não podemos deixar de anunciar aquilo que vimos e ouvimos. E diz o texto que eles foram soltos, enquanto isso a igreja em paralelo estava orando pela vida deles. E no final, diz que o Espírito Santo do Senhor, mais uma vez, encheu a vida dos apóstolos. E no final do capítulo 4 nós encontramos o segundo relato de Lucas falando da forma como vivia a igreja. Em Atos 2, do 42 ao 47, Lucas fala a forma como os crentes estavam vivendo. E do capítulo 4, do verso 32 ao 37, que nós lemos nesta noite, Lucas mais uma vez fala a forma pelo qual a igreja estava caminhando e vivendo. E uma coisa deve chamar a sua atenção. Lucas, ele ressalta ações de generosidade no seio dessa igreja. Lá no capítulo 2, versos 44 e 45, Lucas diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. No primeiro relato de como vivia a igreja, Lucas ressalta generosidade no seio da igreja. E agora, no final do capítulo 4, Lucas volta a enfatizar esse ambiente generoso que era encontrado nas relações dos crentes. Ele vai dizer no verso 32, da multidão dos que creram eram coração e alma, ninguém considerava exclusivamente nenhuma das suas coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Olha o que Lucas diz no verso 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como se tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. É um segundo momento em que Lucas registra ações de generosidade dentro dessa igreja. E diante de uma igreja que reconhecia a ressurreição do Cristo e que vivia neste poder e nesta abundante graça, nessa noite eu quero compartilhar com você princípios de generosidade que encontramos na vida desta igreja. Ao olhar para o texto, vale ressaltar de que nós não estamos diante da construção de uma nova estrutura social dentro da igreja. Vale ressaltar que, olhando para o texto, nós não estamos vendo a criação de uma nova forma de se conceituar propriedades. Você pode olhar Atos 2 e Atos 4 e se perguntar, a Bíblia está dizendo de que a gente tem que pegar as nossas propriedades e vender e distribuir àqueles que têm suas necessidades? É isso que a Bíblia está dizendo? Será que Lucas está querendo nos ensinar de que as nossas ações de generosidade nos lança num sentimento de que nós não temos possessão nessa terra e de que nada nos pertence de fato e tudo aquilo que é efetivamente nosso deve ser compartilhado para o outro? É isso que Lucas está dizendo? A Bíblia não está dizendo que você tem que pegar os seus bens, vender e dar para os pobres. A Bíblia não está dizendo que você tem que pegar a sua casa, o seu patrimônio, aquilo que você conquistou com o seu trabalho, como bênção de Deus, vender e dar aos pobres. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Até porque nós estamos diante de um relato que está distante de nós há mais de 2000 anos, e o contexto era absolutamente diferente. E vale ressaltar que estas ações eram voluntárias. Os apóstolos não orientavam e doutrinavam os crentes da igreja primitiva a pegar as suas propriedades, venderem e compartilharem com os pobres. Não é isso, eram ações voluntárias. John Stott, o anglicano, que gosta muito de comentar o livro dos Atos, ele chega a dizer o seguinte: a venda de propriedade era voluntária e esporádica, à medida que surgia uma necessidade de dinheiro dentro da igreja. O próprio João Calvino, ao olhar esse texto, se viu obrigado a escrever alguma coisa acerca desse gesto de generosidade. E Calvino diz o seguinte, abre aspas, seria preciso que tivéssemos corações mais duros do que o aço, para não sermos tocados pela leitura desta narrativa. Naqueles dias, os crentes davam abundantemente daquilo que era deles. Hoje, não nos contentamos em guardar egoisticamente aquilo que é nosso, mas
insensíveis, queremos roubar os outros. Eles vendiam os seus próprios bens naqueles dias. Hoje é o desejo de possuir que reina supremo. Naquele tempo, o amor fez com que a propriedade de cada um se tornasse a propriedade comum para todos os necessitados. Hoje, a desumanidade de muitos é tão grande que de má vontade concedem que o pobre more nesta terra e desfrute a água, o ar e o céu juntamente com eles. O que Calvino está dizendo é que esse texto deve tocar o coração da igreja para ações de generosidade, sem que os nossos olhos estejam devidamente fechados para a necessidade do outro. O que Calvino está dizendo é de que uma vida, ela goza de necessidades espirituais, mas materiais também. E uma igreja que crê no Cristo ressurreto no terceiro dia, precisa agir com ações de generosidade. E a partir disso eu passo a compartilhar 3 princípios de generosidade e que muitos ministérios de outras igrejas chamam de ministérios de ação social, ministérios do socorro, ministérios da providência, ministério que eu chamo de generosidade. E eu passo a compartilhar 3 princípios desse ministério que deve alugar o coração e o pensamento da igreja. No primeiro momento, a gente precisa entender de que toda fonte de generosidade vem da graça de Deus. Nós não somos generosos porque nós somos pessoas boas. Nós não somos generosos porque nós somos pessoas religiosas. Nós não somos religiosos porque existe em nós uma consciência de que existe necessidade na vida do outro. É a graça de Deus que nos habilita a enxergar a necessidade do outro. É a graça de Deus que me ensina que eu não posso servir a Deus sem contemplar a dificuldade do próximo. Toda ação de generosidade nasce no coração de Deus e é comunicada ao coração da igreja. A gente gosta de repetir aquilo que o apóstolo João disse: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 de João 4,7. E no 19 a gente repete sempre: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Toda a ação de generosidade que havia no seio dessa igreja era a confirmação de que a igreja estava sendo conduzida por uma abundante graça. Havia um ambiente favorável para contemplar a necessidade material do outro. Havia um ambiente favorável para que o próximo, para que o irmão fosse contemplado nas suas necessidades, até de ordem material. Não existe bondade suficiente em nós, partindo da construção do nosso próprio pensamento ou do nosso próprio sentimento, que possa enxergar e alcançar o outro. Toda a ação de generosidade vem da graça de Deus. Pastor, e as pessoas que no seio da sociedade gostam de distribuir e de fazerem ações de ordem social para alcançar a vida do necessitado? Se não for como consequência da graça de Deus na vida destas pessoas, são ações que visam apenas se auto-justificarem diante de Deus. Ações de generosidade que visa alcançar o outro na sua condição deve proceder da graça abundante de Deus. Se assim não for, é apenas um tipo de autopromoção. E a igreja age com ações de generosidade, confirmando de que, conduzindo a vida da igreja, existe a abundante graça do Senhor. Nós não precisamos olhar e contemplar muito longe para alcançar os necessitados.
Nós não precisamos nos esforçar muito para encontrar pessoas que necessitam de ajuda até de ordem material. A gente não precisa fazer muita ginástica para encontrar estes que no caminho precisam ser alcançados também com ações de generosidade. Essas pessoas estão próximas à vida da igreja. Essas pessoas estão próximas à caminhada da igreja. Essas pessoas estão próximas aos ministérios da igreja. Então, queridos, nós só amamos essas pessoas porque nós fomos amados primeiramente. E a gente só alcança essas pessoas como resposta e consequência da graça de Deus na nossa vida. O segundo princípio de generosidade é que toda ação generosa que a gente faz em direção ao nosso próximo, ela acaba sendo um serviço a Deus. Toda ação de generosidade que a gente exerce em direção ao nosso próximo, primeiro, isto é um serviço em direção a Deus. Nós não conseguimos servir a Deus sem contemplar o nosso irmão. Mas só que tem um detalhe: quando a gente contempla a vida do nosso irmão, aparentemente nós estamos servindo o nosso irmão, mas na verdade nós estamos servindo o Senhor. Quem nos ensinou isso foi o Cristo. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 25, vai haver a narrativa do grande julgamento. E Jesus começa a ensinar os seus discípulos o que vai acontecer neste grande dia. E Jesus começa dizendo o seguinte: haverá um momento em que eu vou chamar aqueles que estiverem à minha direita. Vinde a mim, benditos de meu Pai, assumi por herança o reino que para vós está prometido antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, porque eu fui forasteiro em terra estranha e me abrigaste. Entra, pois, no gozo do teu Senhor. Eles perguntaram: mas Senhor, quando foi que o Senhor teve fome e nós demos a oportunidade de o Senhor ser atendido? Quando foi que o Senhor teve sede e nós o demos de beber? Quando foi que o Senhor teve fome e nós o demos de comer? Quando foi que o Senhor foi forasteiro em terra estranha e o Senhor foi abrigado? E diante dessa pergunta, Jesus diz o seguinte: em verdade, vos digo, quando fizeste a um destes meus irmãos pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, verso 40. Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando a gente alcança o coração e a vida daqueles que precisam de socorro também de ordem material, aparentemente nós estamos servindo pessoas, mas na verdade estamos servindo a Deus. Quando nós servimos um irmão próximo, ou quando nós servimos alguém que não é da nossa fé cristã, ou que não está conosco no nosso arraial evangélico, nós estamos servindo a criação de Deus. Nós estamos servindo a alguém que é criatura de Deus e por isso de forma direta ao Senhor o servimos. A igreja não pode definitivamente ter um olhar seletista para aquelas pessoas que merecem da nossa atenção com ações de generosidade. A igreja precisa alcançar aqueles que estão à beira do caminho. Se você abrir a sua Bíblia nos relatos dos evangelhos, você vai ver diversas vezes Jesus parando com a sua comitiva de apóstolos e de discípulos para atender aqueles que estavam assentados, jogados à beira do caminho. E isso mais uma vez serve de exemplo para a igreja do Senhor
nos dias de hoje. A igreja primitiva servia a Deus, alcançando pessoas com ações de generosidade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz o seguinte, no capítulo 3, verso 23: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se a igreja está agindo com ações de generosidade, de socorro, de ajuda, providenciando recursos para aqueles que estão à nossa volta, próximos do raio de ação da igreja, é como se estivéssemos fazendo para o Senhor e não para homens. Lucas vai dizer de que não havia necessitado entre eles. Eles tinham tudo em comum. Aqueles que tinham condições, vendiam suas propriedades e bens e depositavam aos pés dos apóstolos para que estes recursos alcançassem a vida daqueles que estavam padecendo por necessidades. Hoje a gente faz isso através dos nossos dízimos e ofertas, das ações específicas, mas nós precisamos fazer com entendimento de que quando a gente alcança o coração destas pessoas, na verdade, estamos servindo a Deus. O terceiro princípio de generosidade afirma de que dar é melhor do que receber. A gente abre lá no livro dos Atos, capítulo 20, verso 35, quando Paulo estava se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. É possível que, lendo isso, a matemática não bata, a matemática não seja fiel, porque feliz é aquele que dá do que aquele que recebe, bem-aventurado é dar do que receber. É razoável pensar que receber é melhor, é razoável pensar que dar gera um sentimento de prejuízo, nós estamos perdendo alguma coisa que era nossa. Mas aquele que recebe, ele só está na condição de receber porque ele vive a adversidade, porque ele vive carências, porque ele vive demandas, porque ele vive situação que ele olha para a vida dele e ele sabe de que não tem condições, muitas vezes, para suprir demandas de ordem material. E aquele que dá, ele só consegue oferecer, ele só consegue ofertar, ele só consegue compartilhar, ele só consegue doar porque ele goza de um estado de poder abençoar a vida do outro. É por isso que Paulo diz que é Jesus quem afirma: mais bem-aventurado é dar do que receber. Não existe um sentimento mais prazeroso quando a gente alcança o coração do nosso irmão com ações de generosidade, e a gente pode ter a consciência de que estamos sendo instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de alguém que tem um tipo de carência. Existem pessoas que têm carências e que às vezes não se sentem à vontade para compartilhar as suas demandas e necessidades. Umas pessoas mais introspectivas do que as outras, as pessoas que têm reservas em compartilhar as suas dificuldades. Por isso que quando somos procurados para ser instrumento nas mãos de Deus, para abençoar a vida do outro, essa palavra tem real sentido. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Aí a gente se sente um privilegiado, a gente se sente um bem-aventurado, porque alguém foi abençoado através de ações da nossa vida de generosidade. Já se sentiu querendo ajudar alguém e não tem condições? Eu queria ajudar, mas eu não posso. Eu queria compartilhar, ofertar, doar e dividir, mas eu não consigo.
Ações de generosidade não tem a ver com aquele que tem muito ou tem pouco. Ações de generosidade têm a ver com consciência, daquele que entende que pode abençoar a vida do outro, porque abençoando a vida do outro, nós somos instrumento nas mãos de Deus e somos enquadrados naquilo que Paulo diz, somos bem-aventurados. Princípios de generosidade estavam presentes na vida dessa igreja. E se você acha que Lucas está relatando apenas esses princípios na vida desta igreja, olha a vida de Paulo apóstolo. Quantas vezes ele agradece ofertas generosas de socorro aos seus ministérios, e tantas outras ocasiões, igrejas foram levadas a compartilhar ações de generosidade. E essa marca que estava presente na vida da igreja primitiva deve ser uma marca presente na vida da igreja nos dias de hoje, porque essa igreja era uma igreja que tinha consciência da abundante graça e do poder do Cristo que havia ressuscitado dos mortos no terceiro dia. Quando a gente olha para a Páscoa, quando a gente olha para o Cordeiro de Deus que se entregou, e para o próprio Deus o Pai que enviou o seu Filho, o que é isso se não achar ações de generosidade, para que entregando o seu único e unigênito Filho, pudéssemos ser alcançados e tendo a nossa vida transformada, gozássemos agora de uma esperança de morar no céu. O Deus a quem servimos é um Deus generoso, e a expressão máxima desse Deus generoso é quando Ele entrega Jesus para sofrer em nosso lugar e para nos credenciar a abençoar a vida de outros com ações de generosidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor gere em nós a consciência de que nós estamos aqui, mas que a gente não pode conviver com pessoas que estão à nossa volta, do nosso conhecimento, e que são alvos especiais de ações de generosidade. Deus quer usar a igreja, Deus quer usar a sua vida, a fim de que essas pessoas sejam alcançadas, como muitas foram alcançadas pela igreja primitiva, e que está relatado na sua Bíblia, e que deve ser exemplo para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.